Olá, meus amigos, aqui é Gilmênico, o Conde Basílio, estou aqui direto do terreiro de Umbanda, o Templo Escola, que fica localizado no Recanto Rosa dos Ventos, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Estamos aqui para começar o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo, série Mistérios. Hoje, Mistérios da Umbanda. Você conhece a Umbanda? Você já foi num terreiro de Umbanda? Você sabe para que serve a Umbanda? O que exatamente é tudo isso aqui? Toda Umbanda é igual? Tá curioso? Não sabe ainda? Então fique nesse vídeo até o final, assista e vá também dando o seu parecer de o que é Umbanda, para que serve, o que não serve, o que é realmente esta, é uma religião, é uma seita, não é, o que pode, não pode, isso é ou não é Umbanda? Nós vamos falar isso tudo no vídeo de hoje. Então segue hoje, série Mistérios Umbanda, Cruzeiro das Almas, aonde fica a firmeza. Normalmente você encontra nos terreiros, nas igrejas, todo lugar onde você acende vela, onde existe uma cruz, em homenagem a Jesus, onde tem o ponto de firma das almas benditas, normalmente nos cemitérios, ou nos terreiros, ou tem, às vezes, em praças, e nas igrejas, onde existe o velário. Aqui é o nosso. Tá judiadinho, a gente precisa até dar uma revitalizada, mas é a casinha dos pretos velhos, a casinha das santas almas benditas. Por quê? Porque eram as almas rezadoras, também muito assimilado às antigas mulheres que rezavam, beatas, e várias das religiões que invocam tanto as matrizes africanas quanto os indígenas, que também foram catequizados e obrigados a rezar, a aprender as rezas católicas juntos, faziam as rezas de cura, o que era muito legal, gente, que era muito para aquela época. Então temos grandes rezadoras, rezadeiras de antigamente, que tinham assim rezas para crianças, benzimentos, tudo mais, e invocavam sempre a força do Cruzeiro das Almas. Também ela utilizada pela corrente das almas, que é dos pretos velhos, muito segura e muito assimilada ao orixá Obaluaê e Omolu, que está ali, ó, que é o rei e o dono da terra. Por quê? Porque o Baluaê é a terra que recebe os mortos, que recebe as almas, e ele também é um dos mais velhos dos orixás, junto à sua mãe Nanã-Muruquê, que também representam a antiguidade na religião. E as santas almas benditas são assim, porque ambos são a terra que recebe os mortos e que brota a vida novamente. Então o Cruzeiro das Almas é sempre feito para isso, para você rezar pelos entes queridos, invocação mágica daqueles que já se foram, e é o portal espiritual entre o encarnado e o desencarnado. Por isso nós temos os lugares onde nós acendemos vela. Ah, você vai acender vela para as almas? Acenda no Cruzeiro. Por quê? Porque lá é o lugar onde você vai mediar. Porque as santas almas vão receber as almas que estão vagantes, aquelas que já não têm mais como ficar na Terra. E as que ficam, elas vão estar sendo obsessores, porque precisam de energia vital. Mas a energia vital, nós temos a polaridade positiva e negativa. Nós, o corpo, o coração batendo, pulsa, faz o sangue girar sobre o corpo e gera o ectoplasma, energia vital, energia de vida, que o corpo faz e alimenta o espírito. O que segura o seu espírito no seu corpo é a energia, o ectoplasma que ele gera. A polaridade vai estar de acordo com o seu estado de espírito. Se você está feliz ou se você está magoado, triste ou bravo, você vai ter polaridade positiva, que é expansora, e polaridade negativa, retentora, que puxa. Se você estiver mal com umas palavras, xingando, esbravejando, ou chorando, isso, aquilo, você está retendo. E essa é a energia que o desencarnado se abastece para ficar na Terra. Exatamente, ele precisa de outro ser vivo para continuar na Terra e continuar com a densidade negativa, que é o que traz peso. Se você estiver feliz, alegre, expansivo, jorrando energia, ela é expansiva, ela é flutuante, ela sobe. Essa, ela não retém, ela repele. Então, por isso que os espíritos obsessores vão grudar em você se você estiver
magoado. E aí, quanto mais ele conseguir se alimentar dessa sua energia, mais ele vai ter poderes sobre você. Vai acontecer o quê? Ele vai começar a gerar coisas ruins para que a densidade dele, você continue ali alimentando ele naquela espiritualidade. Portanto, sempre quando acender vela para as almas, fizer a novena, a Santa Novena das Almas, cobrem aqui para mim que eu vou fazer um vídeo só explicando de começo ao fim a novena das almas, a novena das 13 almas benditas dada pelo seu Tranca-Rua das Almas, que ela é melhor do que qualquer feitiço, qualquer sacudim-mento, qualquer coisa que você já tenha feito. A novena das almas abre todos os caminhos. Me cobrem aí no vídeo, quanto mais pessoas quiserem, eu quero a novena das almas, eu vou fazer esse vídeo para vocês, que essa novena muda a vida da gente, mas muito para melhor e ajuda muito o plano espiritual. Então, sabendo que eles se alimentam da energia do nosso ectoplasma, que o nosso coração batendo faz, que o sangue, o movimento do sangue do corpo produz, e você é o responsável pela polaridade positiva e negativa, você também vai ser responsável pela quantidade de espíritos que estão vagantes na Terra. Então, o Cruzeiro das Almas é o portal onde pode ser resgatadas e levadas elas. Então, todos os trabalhos de espiritualidade, de coisa, são colocados no Cruzeiro das Almas. Muitas das pessoas usam o Cruzeiro das Almas de uma maneira errônea, despachando tudo lá, jogando imagens velhas, jogando coisa velha, jogando roupa. Vamos despachar no Cruzeiro das Almas. O Cruzeiro das Almas é um portal para você se conectar com as almas. Não é uma lixeira. Então, não vá jogar lixo no Cruzeiro das Almas, que não funciona. Você vai se quisilar. Sabe o que acontece quando você não quer mais alguma coisa na tua vida? Roupa de santo, isso, aquilo. Não joga no rio, não joga nas coisas, porque eles não são lixeiras. Então joga no lixo ou então queima. Vira cinzas. Do pó viesses ao pó voltarás. Se não é mais para você, chega, vai. Aquilo não tem que estar. Não tem que poluir, não tem que colocar sujeira, não tem que colocar comida, não tem que colocar animal podre ali, nada disso para apodrecer ali, porque primeiro você coloca ali e não volta para limpar. Entendeu? Então a mesma coisa, o Cruzeiro das Almas aqui é dentro do meu sítio. Então, aqui eu não possibilito. Então aqui eu tenho a pureza das Santas Almas. Porque aqui vai as velas que vão para elas, vão as orações, vão tudo que vai e tudo que depois pode ser limpo e recolocado de volta, sem alterar a natureza que está à volta. Porque lembre-se, a polaridade positiva e negativa. Se você colocar coisas ali em vias públicas, em local público, onde vem pessoas de outra religião e que não é compatível à tua, e vai odiar aquilo que está ali, vai incomodar, aquilo vai feder, vai atrapalhar, vai virar lixo, você vai estar instigando o ódio das pessoas. Então a polaridade negativa vai estar alimentando obsessores, que você provocou aquilo. Lembre-se, você é responsável pelas energias que você invoca. E isso também quando você faz um desserviço na espiritualidade, ele volta para você. Se você fez ali um trabalho que era para ajudar, ou para curar, para qualquer outra coisa, e emporcalhou o chão, não importa a função que era aquele trabalho, importa o ódio que você vai despertar nos outros seres humanos, através do ectoplasma. E isso vai ser muito ruim. Então pare, quebre um pouquinho o seu ego e principalmente a empáfia de eu vou fazer despacho em qualquer encruzilhada, em qualquer lugar público, não importa o outro, porque você está fazendo um serviço contrário a você mesmo. Então, já que você não está pouco importando com os outros, então se importe com você e saiba que está fazendo errado e pare de incomodar a vida das pessoas, emporcalhando a nossa religião e trazendo ódio para as pessoas olharem com ódio para a gente, certo? O Cruzeiro das Almas é um lugar lindo, é um lugar acolhedor. Saiba fazer, seja limpinho, não seja porco. E agora nós vamos mostrar para vocês a firmeza do terreiro. Você sabe onde fica a firmeza dos terreiros? O que tem na entrada, o que não tem? Exatamente. Já ouviu falar em tronqueira? Exatamente aqui, ó. Tá aqui. Portão de entrada. Às vezes pode estar a imagem invertida, mas está aqui, no portão de entrada aqui, a tronqueira do terreiro. Exatamente, olha lá. Fica onde fica a entrada, onde você firma
a questão da trunqueira. E qual a diferença da trunqueira para quarto de Exu? Exatamente, porque o quarto de Exu ele pode estar posicionado em qualquer local da casa ou do terreiro, porque é onde vai ficar ali os trabalhos de Exu. Mas a trunqueira ela tem que ficar sempre ali. Nem que for um cantinho ali, você vai, coloca tudo bonitinho, certinho ali, e a questão de Exu no lado esquerdo, certinho, bonitinho. Claro que aqui tem muita coisa, eu já fiz o quarto de Exu e a tronqueira. O que acontece? Ele era extremamente visível. Eu fiz ele em um formato de castelinho, tudo bonitinho, mas olha o que aconteceu. O cajueiro entrou na frente, tampou tudo. Num outro espaço onde eu tinha, um pé de mamona cobriu toda a frente também e cresceu. Por quê? Porque Exu gosta do silêncio, Exu gosta de se esconder, Exu gosta da magia, da surpresa, Exu gosta do mistério. Os mistérios de Exu têm que ser preservados. Então, ele mesmo automaticamente se camufla. Por quê? Porque é onde está o poder dele. Então, para a gente ver o castelinho dele, temos que entrar aqui por baixo do cajueiro para ver onde está o castelinho de Exu, onde está todos os segredos dele. Agora, querem conhecer lá dentro? Vamos lá dentro para ver. Pensaram que eu sou desses? Quer saber o que tem lá dentro? Vira filho de santo da casa, tenha anos aqui na casa, aí você vai ver o que tem lá dentro. Nada de tão especial, mas existem mistérios. Mas eu não vou mostrar aqui na internet, onde já se viu. Outros estariam lá dentro filmando e mostrando tudo que tem lá, todos os detalhes, todos os assentamentos, todos os ferros, todas as coisas e como foi feito. Né? Como eu não sou outros e não sou daqueles, pelo contrário, né? Aqui são muitos anos, né? São 54 anos de vida religiosa. Então não dá para contar para vocês esses mistérios. Dá para falar sobre, mas jamais mostrar como é. Aí o que acontece? Gente, mas Exu então pode ser cultuado só pro lado de fora, só assim, só assado desse jeito? Não. Nós temos também fundamentos lá na rua. Isso é um dos portões aqui. Nós temos 3 entradas aqui. Todas as entradas existe uma trunqueira em cada uma delas, tanto para dentro quanto para fora, porque tem que também alimentar a energia do Exu de rua, que são os Exus vagantes, aqueles que estão ali na rua lá, tal, você tem que alimentar o povo da rua, porque ela é a proteção da casa. Aqui o Exu ele filtra, ele não deixa nada entrar, e lá ele nos guarda, não deixa ninguém querer invadir. Isso na questão espiritual. Dentro aqui dentro da minha sala de consulta tenho imagem do seu tranca-rua e tudo mais, porque são meus guardiões. E como não tem a demonização na minha religião, na maneira de cultuar, ele está aqui juntinho de mim, tá? Na minha sala de consulta, na minha entrada, tudo bonitinho. Sem problema nenhum, não precisa estar escondido lá dentro, nem nada. Essa imagem é antiquíssima. A fábrica de imagens não foi construída por mim. A fábrica que faz essa imagem aqui é muito antiga, o herdeiro dela queria novamente, tinha uma época que foi vendida tudo, ele queria, e ele pediu para o seu tranca-rua, ele conseguiu resgatar novamente a fábrica, e ele fez a primeira imagem gigante de tranca-rua que ele fez lá, ele deu de presente aqui para casa e ele está aqui há muitos anos. Várias pessoas hoje compram réplicas da primeira aqui, mas essa aqui foi a primeira esculpida lá e dada de presente aqui por ele de volta aqui. Tá aqui, ó, e bem grande. As outras que vende hoje até menor, mas são réplicas. Mas o terreiro aqui, ele é utilizado hoje como templo escola, já tocou muito, já fez muita coisa, já teve muito espaço e tal. Gil, mas é um bandomblé? Não, não é um bandomblé. Nós temos aqui, ó, o Museu dos Orixás, como nas festas e nas visitações ao Templo de Santa Sara, que era aqui, então as pessoas passavam e visitavam, e gostavam de saber sobre a Umbanda, sobre a raiz, e principalmente sobre o candomblé. Então nós temos um mini museu, que mostra aqui alguns personagens, alguns orixás, com a roupa original usada pelos orixás no candomblé, na representatividade de lá. Roupas originais estão aqui, mas funciona como museu, não como culto, não faz parte do culto da Umbanda, e sim da assimilação assim. Gil, mas você é totalmente umbandista? Eu toco, todas as vezes que toco Umbanda, mas a minha preparação de santo vem de origem africana, dos orixás, que também é uma particularidade minha, não tenho que contar qual é o meu enredo, porque também faz parte dos meus mistérios. Então, não tem por que
falar e nem ostentar nem mostrar. O importa é como eu toco e o que faço. Primeiramente, lembrar que candomblé é uma religião, umbanda é outra. Existem coisas de uma na outra? Existem. Existe similaridade em alguma coisa? Existe, mas não é a mesma, ok? Sempre tem que entender que uma coisa é uma coisa e outra é outra. Não pode ser feita juntas. Pode ser feito, respeitado separadamente. Não pode misturar, porque um culto é um culto e outro é outro. Simples assim. Como estão acontecendo agora, algumas modificações na questão da Umbanda. A Umbanda, por ser uma unificação de religiões, nasceu desta forma, com uma característica já dúbia de misturar, né, de ter uma certa mistura com a comunicação dos lugares. Então, há essa achar que Umbanda é bagunça, que tudo pode acontecer, tudo pode ser feito, tudo pode estar como não pode estar. Não, gente, é isso que a gente tem que entender, tá? A gente pode saber sobre a Umbanda, o bom umbandista, ele é um bom pesquisador, ele sabe de todas as áreas. Como nós somos uma religião pautada na mediunidade, de incorporação, nós vamos incorporar espíritos de várias etnias diferentes, como os ciganos, os baianos, os pretos velhos, corrente das águas, os marinheiros, né? Os boiadeiros, os herês, os guias de criança, várias, os caboclos, os indígenas, né? Que são de várias coisas, várias etnias. Por isso, às vezes, a mistura que as pessoas acham que a Umbanda tem e a flexibilidade. E muitas pessoas que querem fazer o catimbó, ganhar seu dinheirinho aí fazendo magia, fazendo feitiço, e se coloca lá como pai de santo e pronto, acabou. Mas, na verdade, o pai de santo, ele não tem nada. Ele tem os dons dele lá, de encantamento, de vender seu encantamento, de viver disso, só que ele usa a patente de pai de santo, como poderia usar a normal dele, como feiticeiro, guru, catimbozeiro, sei lá, mestre, o que for, né? Importante é quem vai e respeita. Se você vai e respeita e dá certo para você, legal, não vou me misturar. Eu só estou falando da questão de dogmas religiosos. Esse, por exemplo, tá vendo esse quadro? Esse é o cigano, né? O cigano Juan. Esse é um cigano espiritual. Esse sim tem a ver com a minha espiritualidade. Não é com a minha etnia. Apesar dele provavelmente ser um dos meus ancestrais. Mas eu pintei este quadro quando eu fiz de 11 para 12 anos de idade. Esse quadro é muito velho. Quem me conhece desde novo, conhece esse quadro e sabe o que é. Ele tá aqui bem antiguinho, meu primeiro baralho lá em cima, tá bem velhinho mesmo ali, chegou, eu não sei nem como sobreviveu há tanto tempo, sendo que não é nem uma moldura boa, nada disso, tá aí pela espiritualidade. E eu fui ficando velho, eu fui ficando a cara do quadro, gente, eu não juro, não parecia com isso assim, mas eu desenhei por quê? Porque era o que eu conversava, era um dos espíritos, e a maioria dos espíritos que eu conversava, eu desenhava depois e estava ali, porque além de trabalhar mediunicamente, em terreiro, eu tenho toda uma história, assim, não nasci sem pai de santo, nada disso não, vem com isso aí, mas o dom era muito forte meu, e era muito engraçado, tá vendo? Ali, ó, aquele desenho, outro desenho também, por volta de 13, 14, até menos ali, que eu desenhei, tá vendo? Só que nessa época, as imagens de candomblé, de roupas e tudo assim, não eram conhecidas. Você não tinha acesso a essas imagens. É muito diferente de hoje, que você tem essas imagens mais bem aprimoradas, apesar dessas aqui serem antiguinhas também, serem bem antigas também. Mas muito lá atrás, com meus 12, 13 anos, não tinha esse conhecimento, não tinha nem aonde ver isso. E essas imagens são mais antigas ainda, que foram os primeiros formatos de imagens de candomblé, são essas duas aqui em cima, né, que tem, até tenho elas aqui tamanho pequeno, essas já são mais jovens. Essa é mais antiga, tá vendo então os pretos velhos? Tá vendo o Obaloaê e a Yansan? Esses são muito, a primeira versão que você encontraria em casas de Umbanda ou em casas de imagem de candomblé. Então, quando eu sonhei e este espírito vinha, rodava, gritava, e era um redemoinho, que eu soltei e olhava, eu me via deitado na cama e o espírito rodando assim, e a saia dessa mulher batia e fazia, e explodia uns raios.
E eu não sabia o que era. Aí eu cheguei para um irmão de santo meu, de Umbanda, porque até então a Umbanda era muito assim, não misturava com o candomblé de jeito nenhum, principalmente a que eu venho de origem. Aí eu falei pra ele, eu desenhei e mostrei, eu falei, ele falou, você desenhou em Iansã, eu falei, mas Iansã não é Santa Bárbara? Aí ele falou assim, não, Iansã africana, essa é Iansã que você desenhou, aí tal. Aí eu fiquei com aquela, eu falei, essa mulher grita a noite inteira, ela me tira do corpo, eu fico girando, batendo e os raios, eu tô ficando com medo tal. E foi dessa forma que eu fui entendendo. Por quê? Porque era limitador, por mais que a Umbanda de antigamente era boa, mas eles também não te contavam tudo. Você frequentava, estava ali, e os guias é que se manifestavam. Então a maioria dos meus orixás, dos meus guias, eu os vi e conversei, e eu tenho a convicção de cada entidade que veio, porque por causa disso, por esse dom de estar ali assimilado com eles. Esses quadros todos que vocês veem aqui, todos têm 2,10 metros. Foram todos pintados com as pontas dos dedos, com textura acrílica, e dedo, não vai pincel, ninguém pincel, eu pinto. Também muito antigo aqui da casa. Santa Bárbara ali, São Jorge, São Sebastião. O próprio altar também todo pintado com os dedos aqui. E esse aqui é muito antigo, infelizmente, olha aqui. Já está perdido, não tem como restaurar. Tá aqui, essa Iemanjá também, eu pintei há muitos anos. Você vê que foi, e hoje ela, como teve uma goteira aqui, porque o prédio é velho demais, gente. Esse sítio aqui é muito velho. Aí começou a descascar, é um madeirite. E aquele madeirite cor-de-rosa, gente, todo assim, então assim, louco, né? Eu fui pintando assim, mas falta de recurso, é o que a gente ia fazendo. Eu sentia e pintava assim. Essa é uma imagem bem típica da Umbanda mesmo, da lenda da Umbanda, do vestidão e tal, branca, que todo mundo, embranqueceram Umbanda, porque embranqueceram, que é Umbanda de Zélio, que Umbanda de Zélio. Olha, gente, sem brincadeira, eu ouvi falar dessa história do Zélio, da Umbanda, muito tempo depois. Eu já era pai de santo há uns 500 anos já cuidava, a gente nem falava desse homem, desse Zélio aí, porque a nossa Umbanda vem de ancestralidade, vem do povo lá de trás, sabe, dos guetos mesmo, dos lugares onde o povo não ia, o povo ia escondidinho, tocar o terreiro era perigoso, podia denunciar, podia atrapalhar a gente, então ninguém sabia, aquilo vinha de boca, não tinha televisão que falasse, não tinha minissérie, não tinha nada que falasse nisso, não tinha revista, não tinha jornal que falasse, não tinha nada disso, então a gente não sabia, a gente foi saber disso com a entrada da internet, que foram pesquisar esse Zélio lá, não sei das quantas, e que foram dizer que esse homem fundou a Umbanda. Não, isso aí vem depois das histórias, mas todo mundo já frequentava, já fazia isso há muito tempo atrás. E hoje vem os teóricos, né, da Umbanda, com muita teologia de tudo, aí dizer, estão embranquecendo, estão fazendo, estão não sei o quê. Gente, a Umbanda já nasceu miscigenada, a Umbanda já nasceu, entendeu? Do indígena, do branco e do negro, ali, da fusão, Umbanda, a unificação disso. Então ela já nasceu no sincretismo. Então não tem como você mudar isso. Se só africanizar ela, então vá só para o candomblé. Seja só candomblecista. Se você só for africanizar ela dessa forma. Do contrário, ela tem essa fusão. O mais gostoso disso é porque nós temos impresso na digital e na pele uma gotinha de sangue de cada raça. O brasileiro é vira-lata, o brasileiro é uma mistura, né? O verdadeiro brasileiro vem do indígena, todo mundo tem um sangue indígena. Olha aqui os olhinhos, ó. Tá vendo esses olhos japoneses? Todo mundo fala, você é oriental, você é Nisei, você é Sansei. Não, eu sou descendente de indígena, uma bisavó índia caçada no laço, olha aí a mistura, cigano com índio, e tem preto também, que da família do meu pai tem, minha avó era preta, então eu sou totalmente misturado, gente, eu sou típico brasileiro. Então é dessa forma que aí você conheceu um pouquinho mais da Umbanda e de alguns detalhes cruciais que tem, fora os fundamentos que existem no chão. São enterrados e colocados tanto no altar, no PG, no chão e na porta de entrada. Por que cada vez que você entra no terreiro, você entra com o pé direito, você pede licença, você bate no chão e faz? E quando você vai sair desse quadradinho aqui, ó, você tem que sair de costas.
Tem todo um fundamento. Quer saber mais? Faz a pergunta aí. Vamos falar mais de Umbanda? Quer que eu conte mais? Quer saber mais sobre tudo isso? Quer saber mais sobre a origem? Quer saber como é as roupas? Se não, se essa é uma roupa de Umbanda, não, gente. Isso aqui é uma bata africana, que veio da África, linda, maravilhosa. E não é só ritualística não, gente, sem brincadeira. Essa bata feita nesse bordado, eles bordam na rua lá, e é uma roupa usada na África. E olha, mais errado ainda, porque eu não sei nem de qual país da África exatamente é. Como eu tenho uma coleção delas, que eu acho lindo e uso e confortável, é uma cafta, na verdade, né? Que ela vem aqui, vai até o chão, tem a calça também, sabe? Mas é uma vestimenta africana e não é só do ritual do candomblé, não. É do africano mesmo. E a maioria do povo africano que vai nos lugares é uma roupa mesmo que andam lá. E muito desse decote aqui, assim, desse bordado, tem a ver ainda mais com o africano ligado às religiões muçulmanas. O desenho também tem muito a ver com a questão muçulmana. Só que a gente aproveita a cor e as coisas e a forma parecida com o que a gente usa aqui na Umbanda e vai. O kippah na cabeça aqui, tá usando kippah, é isso e aquilo. Não, a gente usa assim. Na Umbanda, às vezes a gente cobre o ori também para alguns momentos e algumas histórias. No candomblé, ele tem um significado de grau onde denuncia qual o seu grau ali de que você tem ali, né, de principalmente o homem que usa kippah, e por quê, qual a função, se é pai de santo, se não é, se é ogã, se é disso, se é daquilo. Então tem a questão do torso, aí isso tem todos uns enredos aí. Mas isso quem vai contar é quem está cultuando o candomblé, o candomblecista. No caso do meu kippah aqui, eu utilizo quando eu quero cobrir o meu ori, quero falar alguma coisa, quero estar. A função dele é proteção do ori, da cabeça aqui. E ele vem também de outras histórias pra gente. Então, os significados da Umbanda para nós é um pouquinho diferente das coisas assim. Mas tem também, claro, não é bagunça não. Só que não adianta você me olhar assim e querer me julgar com o cargo do candomblé, porque eu não é candomblé, eu falo sobre. Aprenda, podemos falar sobre, mostrar os fundamentos, expor as nossas magias. Quer aprender sobre Umbanda e quer participar dos rituais? Frequente. Pela internet. Aqui falamos sobre, tentamos entender sobre, mas mostrar a origem só vindo, certo? Se você chegou até o final deste vídeo e gostou, e tá me assistindo e quer que eu fale mais sobre detalhes de toda a Umbanda, de tudo, e quer que eu fale mais da série Mistérios e de tudo que acontece aqui, e quer entender um pouco melhor qual é a sua espiritualidade e por que você chegou, então você vai falar a palavra terreiro. Exatamente. Terreiro. Exatamente. Terreiro com 2 R's, hein, gente? Terreiro. Escreve aí, que eu vou saber que você chegou até o final e que está me acompanhando, que curte e comenta este canal para que ele fique cada vez mais. Faça suas perguntas, diga que você é da Umbanda, o que é que você está mais falando ou não falando, e aí a gente vai estar explicando aí. Então, se você chegou até o final, escreve a palavra terreiro, eu vou te explicar. Eu e o Tranca-Rua estamos aqui, ó, prontinhos para falar com você. Quer saber mais sobre ele? Quer saber a história dele? Quer saber as lendas e tudo mais? Escreve e dê opinião. Você também constrói o nosso Palavra de Amigo, o nosso canal. Gil, cadê o seu cabelão? Eu falei que era peruca. Eu falei que esse cabelo não era de verdade. Eu falei que era mega hair. Não, gente. Triste de vocês que estão pensando nisso. Não é. Olha ele aqui. Tá lá, ó. Tá vendo? Tá lá em cima, tá todo aí, ó, preso lá no fundo. Não, é todo meu, nasceu de mim e tá aí. Para aquelas pessoas que ficam preocupadas com detalhe e com bobagem, tá aí. E além de tudo, além de cobrir o meu ori, né, por causa da função que eu estava fazendo hoje aqui, ele também faz um certo charminho. Comenta aí, gostaram aí? Com ou sem kippah? Fico bonitinho? Montadinho assim? E tem um detalhe, hein? Depende do lado que ele tá tortinho, também tem significado, principalmente no candomblé.
São muitos detalhes, muitas coisas, gente. É fundamento. Não é só olhar de alegre e sair copiando. É a mesma coisa as paramentas e vestimentas. Então aqui a amostra, tudo assim. Mas cada um tem uma função. E detalhe, cada cor de orixá também tem de acordo com a nação que o orixá é cultuado. Principalmente o candomblé, ele é muito complexo. Por quê? Porque cada candomblé é diferente de acordo com a sua nação. O que é nação? Porque todo mundo fala assim, é uma religião de matriz africana. Como se a África fosse um país. A África é um continente. Existem vários países na África e nem todos cultuam o candomblé e nem sabem da existência dele, entendeu? Existe uma graduação também de pigmentação de cores, de pele, de país para país também, e de hábitos totalmente diferentes. Portanto, quando o candomblé, a religião de matriz africana, é de uma nação diferente, é porque é cultuada em um país diferente, nas cores diferentes e de maneiras diferentes. E tem orixás que são oriundos de alguns países e outros não. Então é toda uma complexidade, certo? Então vamos aprofundar, já que hoje temos, né, como pesquisar, saber também disso. Chegou no final do vídeo, já sabe a palavra terreiro. Eu espero vocês aí. Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje fica por aqui, com todo o axé do mundo para vocês. Muita energia, muita paz e muita luz. Qualquer dúvida, escreve para mim. Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.